Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, mais um momento de interação com as escrituras sagradas, mais um momento de mudança. Por quê, Bruno? Porque essa fé ensinada por Jesus, ela muda os nossos comportamentos, desde que nós desejemos isso. Então, se eu desejo isso, ele diz, é possível. Então, deseje nesta live, deseje você que está aí no gravado, neste vídeo, né? Se alguém te mandou, se você que já está colado na videira há um tempo, se alguém te mandou aí, saiba que não é por acaso, Deus pediu para te chamar neste lugar, né? Chamado live, o chamado vídeo gravado, para te falar que é possível mudar pensamento, comportamento, o jeito de ser. Então, o ser de Deus quer ser colocado dentro de você. Sabia disso? Deus quer colocar o DNA dele dentro de você. É muito forte isso, né? Obviamente que não vem de uma vez, obviamente que não vem automático, obviamente que você não vai ser Deus aqui na Terra, mas você pode ser um canal dele aqui na Terra, e para isso ele quer te desenvolver, ele quer me desenvolver dia após dia. Então, a gente pode concluir que essa fé é um desenvolvimento humano. Essa fé é um desenvolvimento humano. Pode anotar aí, essa fé é um desenvolvimento humano. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, você que está no gravado, você não está vendo? Deus pediu para te chamar. Ó a Sandrinha aí, Deus pediu para... Como é que foi a noite, Sandrinha? Deus pediu para te chamar. A gente coloca aqui no fixo, já uns dias. A gente vai colocar fixo aqui. Fala que hora. E aí, meu irmão, tudo bem? Bem-vindo sempre aí, tá? Seja muito bem-vindo sempre. Então, Deus pediu para te chamar. Você que tá aí chegando no ao vivo, deixa eu só dar um bom dia para vocês aqui, pro David. Ó, hoje tem encontro Homens de Fé. Hoje tem encontro Homens de Fé às 19h30. Melina, perdão. Obrigado, Melina. Gente, hoje fazendo o devocional aqui, eu compartilhei, antes de compartilhar com vocês, eu compartilhei com a Betina. Foi tão bom, cara, a presença do Espírito Santo. Eu vou compartilhar com você o que ele me disse durante o devocional com a minha filha, hoje de manhã. Betininha, promessa de Deus. Livinho Scaranari, isso aí, Odelei, Amanda. Pronto, vocês aí, você que está no gravado, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Um salmo muito conhecido, Salmo 23. Salmos 23. Salmo escrito por Davi. Salmo 23. Eu creio que algo novo vai surgir dentro de você. Cante meu bolo. Cadê meu bolo? Cadê meu bolo? Não entendi. Cante meu bolo. Merina, é seu aniversário hoje? Merina Maria Jesus. De Jesus. Ô, gente, pega por favor. Queria fazer só um pedido para vocês. Eu acho que vocês estão me escutando bem. Envia, pega esse aviãozinho e manda para 5 pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo que tem uma lista de pessoas que você segue. Você envia. Antes de enviar, você fala Deus, bem rapidamente. Deus, mano, Deus é rápido. Ó, usa meu dedo, por favor, Senhor. Eu vou mandar aqui, ó, para essa pessoa. E deixa ele fazer o restante. Mas dê o passo, né? Josué, quando deu o passo de confiança para preparar todo o povo de Israel para atravessar o Jordão, ele deu o passo de organização do povo de Israel para 3 dias depois ver o milagre, mais um agir de Deus. Mas foram 3 dias onde ele deu o passo sem ver o que Deus iria de fato fazer. Isso é fé, tá? Então, estaremos juntos hoje, os homens tá aí, o David, o Odelei. Bruno, hoje cedo minha filha de 16 anos estava ouvindo seu podcast, nem falei nada, descobriu sozinha. Que bênção, Gi. Manda um beijo para ela. Qual é o nome da sua filha, o Ginespolo? Qual é o nome da sua filha? Já a gente vai ter novidades em relação ao podcast Cola na Videira. Tem vários episódios lá gravados, tá? Mas a gente vai ter uma renovação aí no podcast Cola na Videira em breve, tá bom? Tamo junto. Ó, vamos fazer uma oração? Eu creio que você já usou o aviãozinho aí, né? Então vamos pro Salmo 23.
Um salmo muito conhecido, mas que precisa ser despertado algo novo. Então, Maria Eduarda, Duda, um beijo no seu coração, viu, Duda? Vamos lá. Feche seus olhos. E de uma forma muito simples, porém profunda, Jesus, eis aqui teus filhos, eis aqui tua família, eis aqui todas as mulheres, todos os homens que estão com o desejo de ouvir a tua voz, Jesus. Nós queremos ouvir tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos abrir o nosso dia, começar o nosso dia ouvindo a tua palavra para ter a certeza, a confiança, para ter a satisfação, o contentamento ao iniciar o dia. E eu creio que todas as coisas são acrescentadas a partir deste momento. Todas as coisas são acrescentadas no nosso dia. Então, usa a minha boca, Jesus, para falar com cada pessoa. Eu não sei qual é o contexto que cada um está vivendo, o que está acontecendo na vida de cada pessoa aqui nessa sala. Mas o que eu sei, Jesus, é que você pode usar a minha boca aqui para que o Espírito Santo possa levar essa mensagem o mais longe possível, aonde for necessário, no dia de hoje, dia 23 de fevereiro de 2022. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes de mais nada, eu quero já te dizer uma coisa, que esse Salmo 23 não é somente para ficar aberto na sua casa. Esse Salmo 23, muito conhecido, que já vou te adiantar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é para ficar aberto na estante da nossa casa. É para nós mergulharmos nisso daí, tá bom? Bruna Fagundes, um beijo para todo o povo de Guarambi aí, Ana Carol, Dani Nakamura e Lugarrido também, beijo no seu coração, mas se a Luciana tiver aí, a Lulu Mayuma, se Lulu Mayuma tiver aí, um beijo para você, viu, Lu? Se você tiver aí, dá a cena aí pra gente. Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. Eu vou ler uma versão, uma tradução mais atualizada, para você ver como é fácil a leitura bíblica. Mas a revelação divina só vem do divino, que é Deus. Mas olha como é fácil a leitura humana, em cima de uma tradução, por exemplo, nova tradução da linguagem de hoje. É uma sigla NTLH. Beijo, Lu, boa recuperação aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim. Mano, Deus quer preparar um banquete para você, sabia? Onde os meus inimigos podem me ver, tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Presta bem atenção aqui numa coisa. Esse salmo foi escrito por Davi. Esse Salmo 23, ele tem como título: O Senhor é meu pastor. O Senhor, ou tem algumas bíblias aí que diz Deus, o nosso pastor. Esse Senhor é Deus, certo? Então, se Davi, presta bem atenção nisso daqui, se Davi, inspirado por Deus, está nos apresentando Deus como pastor, quem nós somos? Se esta palavra, esta mensagem de hoje está apresentando Deus como um pastor, quem nós somos? Se o Criador é o nosso pastor, quem nós somos? Eu quero ver quem está aí comigo. Quem nós somos?
Então, nesse momento, a gente tem que pensar como a Gina Spolo escreveu aí. Nós somos ovelhas. Agora, a gente não para pensar nisso. Vocês estão aí, gente? Você abre a porta aqui. Ah, não, não precisa. Vocês estão vendo aqui? Deu conexão baixa. Vocês estão me ouvindo aí? Travou? Travou. Mas vocês estão me ouvindo? Então, né? Pronto. Claudião, ovelhas. Nós somos ovelhas. Só que quando a gente lê isso daqui, a gente pensa, a gente até no momento de angústia, que nós pensamos que está faltando algo na nossa vida, a gente vai até para esse salmo, com o intuito de querer o preenchimento, com o intuito de querer esse algo que falta. Lembra? Talvez você acordou hoje dizendo para você mesmo, pensando, vendo na sua vida que está faltando. O que está faltando na sua vida? Está faltando talvez saúde, está faltando talvez dinheiro, está faltando talvez um amigo, talvez esteja faltando uma viagem, talvez esteja faltando uma família, filhos, talvez esteja faltando propósito, talvez esteja faltando carreira, talvez esteja faltando emprego, talvez esteja faltando várias coisas para você. O que está faltando na sua vida? Oxe, você fez mais? Não, tô só Ai, dividiu o pão. Ai, que bonita. Ela fica sem graça. Ele dividiu o pão. Jesus ensinou a gente a dividir o pão. Mas é difícil pra gente dividir o pão muitas vezes, é ou não é? Não vem com hipocrisia aqui. Não, eu divido tudo que é meu. Não vem, não. Eu me coloco na linha de frente. Mas vamos lá. Ainda mais quando o pão é um cafezinho preto. Para ela é um pão muito importante. Mas o verdadeiro pão está aqui conosco. O nome dele é Jesus de Nazaré. Presta bem atenção. A gente tem que raciocinar. Essa fé, irmão, faz a gente pensar. Por quê? Porque Espírito Santo, Espírito, é razão. Trabalha em cima da nossa razão. Coração são as nossas emoções, caídas, feridas. Desde Adão e Eva. As nossas emoções como nós, lá da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, a gente faz uma analogia, junto lá com o Rodrigo Fonseca, de que as nossas emoções é como um tigre, e a nossa razão humana é como um rato. Quando as emoções estão ativadas ali, ela domina o rato e ponto final. Você compra uma casa na emoção, sem pensar. Você compra um carro, como eu já fiz, 2 carros que eu já comprei na minha vida, anos atrás, foi sem pensar. Depois me arrependi. Quantas vezes você come por emoção e não pensou que não precisava tanto daquilo. Enfim, a emoção domina a razão. Isso é um fato. Por isso que o Espírito de Deus trabalha na nossa razão, para que a nossa razão domine as nossas emoções. Então, o que está faltando na sua vida? Vamos pensar junto. Eu sei que está faltando coisa. Está faltando informação. Está faltando você saber como vai ser as coisas. Não está faltando? O que está faltando na sua vida? Raciocina aí comigo. O que está faltando? Você pode até escrever, cara, o que está faltando na minha vida é isso aqui, ó. Então, quando a gente lê esse salmo muito famoso, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a mente humana projeta aquilo que falta. E Deus manda te dizer, mulher e homem que está aqui nessa sala, no ao vivo ou no gravado, que na verdade o que falta é você entender que você é ovelha. Acabou. Obrigado, até logo. Acabou o devocional, gente. Deus te abençoe. Fique com Deus. Nós estamos juntos, colado na videira. Tchau. Ixi, o cara enlouqueceu. É enlouqueci mesmo, já faz tempo, viu? Daqui a pouco é você. Deixa eu te dizer, esses salmos, não há nenhum problema você fazer isso, mas chegou o momento de uma nova significação. Dê um novo significado para essa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não projete aquilo que falta na sua vida. Porque Deus sabe. O próprio Jesus, por isso precisa conhecer quem Jesus é. Jesus disse, não se preocupem com o que irão comer ou o que irão beber. Não fique pensando o que vocês vão comer ou o que vocês vão beber. Não fique pensando no que falta. Não fique pensando em como vai ser. Jesus está dizendo isso e talvez você continue insistindo em pensar em como vai ser. Fique em paz, mas chegou o momento de você... Na verdade, você não está em paz, né? Chegou o momento de você falar assim, eu não quero mais saber como vai ser. Jesus disse, não se preocupem com coisa alguma. O Pai que está nos céus,
Eles sabem o que vocês precisam e vão dar. Mas eles, para que você viva em paz, ele quer que você entenda que o que falta você entender é de que você é ovelha. Se ele é pastor, nós somos ovelhas. Aí a gente tem que pensar, então tá, se eu sou ovelha, você tem que pensar, mano, nunca ninguém me ensinou isso. E eu ensinei isso tudo pra Betina hoje, e ela ouviu tudo, viu? Betina ouviu tudo, não chorou, deu risada, ficou com os bracinhos aqui, ó. E eu falando tudo pra ela, que ela é uma ovelha, que o papai também é uma ovelha. É assim, assim, assim. E por que tudo isso? Pô, foi tão incrível hoje de manhã, cara. Tava só eu e Betina, Bruna dormindo. A gente tem uns turnos aqui que a gente reveza, eu e Bruna, né? É só nós dois cuidando dela. E o papai do céu. Eu tava ali, na hora o Espírito Santo, ela tava em cima do trocador de fralda. Ela tava em cima do trocador de fralda, família. E eu na frente dela, e ela dando risada, e eu, meu Deus, que momento glorioso. E eu fazendo devocional para ela. Guiado pelo Espírito Santo, do jeito que o Espírito quer que seja feito. Ou seja, fora do meu controle, fora de qualquer script. O que acontece? O Espírito soprou assim, tá vendo, Bruno, essa criança? Sua filha? Tô. Ela não sabe que que ao lado direito dela, ao lado esquerdo, perdão, tem um buraco, uma vala. Ela estava em cima do trocador. Ela não sabe que existe um perigo ali pertinho dela. Ela não sabe. Ela depende de você, Bruno. É verdade. A Betina, ela não tem noção da onde ela está exatamente. Ela depende de você. Ela depende de você para proteger ela. Quem está entendendo isso? E é assim, Bruno, com você em relação a mim. É assim, pessoal do ao vivo e do gravado. Vocês são ovelhas e vocês dependem de mim, que sou o seu pastor. Quem não está ouvindo nessa sala está achando que eu estou falando de mim mesmo. Que eu sou pastor. Irmão, nós andamos com aquele que é o bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. A ovelha é o único animal, ou um dos pouquíssimos animais, que não sabe se defender. Você sabia disso? A ovelha nem chora na hora que vai pro matadouro, porque ela não sabe que ela vai morrer. De tão ingênua que ela é, de tão indefesa que a ovelha é. E nós, seres humanos, somos indefesos. O problema é que a gente quer se defender sozinho e a gente não consegue se defender. Você consegue se defender da ansiedade sozinha? Você consegue se defender da preocupação sozinha? Você consegue se defender da angústia sozinho? Você consegue se defender das pedradas que você toma da vida? Não consegue, irmão. Não consegue. A gente acha que consegue e muitas vezes a gente entende que está conseguindo e a gente, na verdade, está se enganando. A ovelha, ela tem uma dificuldade de enxergar, de visão mesmo, sabe? Física. A ovelha, o animal ovelha, não tem uma visão como muitos animais têm, por exemplo, a águia. Pô, imagina a visão de um leão. Deus criou dessa maneira para falar neste salmo, através do rei Davi, de que, olha, ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas. E se a ovelha andar com o pastor, nada falta para a ovelha. O problema é que a gente lê esse salmo querendo que Deus, ou querendo, desejando resolver aquilo que falta, sem ter o entendimento de que eu sou ovelha. E sem ter o desejo de viver como ovelha. Porque Deus já está falando, vocês são ovelhas. Só que muitas vezes a ovelha quer viver como pastor. Muitas vezes a ovelha, ela quer viver do jeito que ela quer viver. E a ovelha não consegue. A ovelha é um animal indefeso demais, gente. E que não tem visão. Tem uma dificuldade. Gente, a gente até hoje não sabe quando que vai acabar a pandemia. Nenhum homem sabe. Por quê? Porque a gente não tem visão. Só que a gente aprendeu a querer ter visão de mundo, querer ter visão dos dias que estão por vir, querer saber como vai acontecer. Um dia eu perguntei para um grande executivo, ei, qual é a maior necessidade do ser humano na sua opinião? Ele disse, previsibilidade. Aí eu disse, é verdade, nós seres humanos queremos previsibilidade.
Nós queremos previsibilidade porque nós estamos fora do aprisco. Aprisco é o ambiente, é a cerca onde o pastor coloca as ovelhas. Aprisco, aprisco. Todas as vezes que uma ovelha sai do aprisco, ela fica desesperada, querendo saber como vai ser as coisas, querendo suprir aquilo que falta. Uma ovelha reconhece o cheiro do pastor, irmão. Uma ovelha reconhece a voz do pastor. E enquanto nós seres humanos não entendermos este salmo tão conhecido, pode fazer ele no quadro, pode botar esse salmo 23 aí aberto na sua casa, tanto faz, isso aí não serve de nada, tá bom? Isso é só um get seu aí. Essa é a verdade. Não serve. Eu preciso entrar, mergulhar e viver essa palavra. É igual quando Jesus diz, ó, os seus pecados estão perdoados. É uma mentira. Meu Deus, não. Lá veio o cara falar que Jesus disse, mas se eu não estou vivendo, eu estou me enganando, eu estou mentindo para mim mesmo. Os meus pecados não estão perdoados se eu não estou vivendo essa palavra. Se Deus diz várias coisas aqui ao meu respeito e eu não estou vivendo, então não é uma verdade para mim. Ponto final. Porque se for uma verdade para você, você vive. Então, se for uma verdade para você de que você entende que você é uma ovelha, a ovelha deseja viver com o pastor. E quando a ovelha está na presença do pastor, nada falta. Quem está ouvindo isso? Quem está ouvindo isso? Deus já falou com você? Eu vou encerrar agora. Quem entrou depois, ouve desde o início. Quando a gente tem esse entendimento, a gente pode seguir para os próximos passos destes salmos. Do contrário, nem adianta eu ir para os próximos passos. Olha só, vou dar um exemplo. Como eu estava com a Betina, e o Espírito Santo falando comigo através desse salmo e colocando eu e Betina ali, né? A Betina sendo a minha ovelhinha, vamos chamar assim, e eu sendo o pastor dela, o pai dela. Mas na verdade eu sou ovelha, como você, né? De um pai maior, de um Deus maior, de um Criador de todas as coisas. A Betina depende de mim, da Bruna, para tudo. E quando ela é suprida, ela fica tranquila. Quando ela não é suprida por nós, ela fica o quê? Chorando, agoniada, desesperada. Assim é você fora da presença de Deus. Desgarrado. A ovelha desgarrada. Mas talvez, eu creio, que no ao vivo e no gravado tem ovelhas que entraram aqui desgarradas de Deus. E Deus para tudo para poder trazer você de volta para o aprisco. Deus para tudo. Jesus contou a parábola das ovelhas. O pastor que abre mão de 99 ovelhas para ir atrás daquela que fugiu. Aquela que está desgarrada, que está desesperada. A ovelha, irmão, ela pode ir até o aprisco, o animal ovelha, ela pode ir até a metade de um penhasco, assim, ó. Até a boquinha assim de um penhasco e não ter a consciência que ela vai cair. É meio que quase que a ovelha é cega, velho. O animal. E nós seres humanos somos assim, cara. Então a gente pode até parar de falar de que a gente é um jumento, que eu sou um jumento, e falar que eu sou ovelha. Ovelha. A ovelha abre mão de querer saber do futuro. A ovelha abre mão de querer saber da previsibilidade. Quando eu estava com a Betina fazendo esse devocional e explicando para ela esse Salmo 23, eu olhei assim pro quartinho que a gente fez para ela, novinho, graças a Deus. Em setembro do ano passado, a gente não sabia como ia ser. Mas eu e Bruna, nós tínhamos a certeza de que o bom pastor, Jesus, não iria nos desamparar. E também nós tínhamos a certeza de que a cada dia a gente fazia aquilo que ele mandava a gente fazer. Ainda que muitos dias a gente não entendia. A gente não tinha certeza como a gente iria reformar nossa casa para receber a nossa filha. A gente queria várias coisas e Deus queria muito mais. E Deus planejou tudo. Na verdade, Deus fez tudo. Só que a gente não tinha o planejamento de Deus.
Você é cobrado desde criança de ter um planejamento. E eu sei que dói ouvir isso. Dói pra carne. Com Deus não tem planejamento. Eu sei que isso pode até escandalizar. Mas... E isso talvez o Espírito Santo faz com que alguns nem entendam. Eu dependo de você para dar esse entendimento, Espírito Santo. Vamos pegar o pai da fé. O pai da fé na Bíblia chama Abraão. Qual foi o planejamento que Abraão fez? Deus levantou Abraão, chamou Abraão e falou: Abraão, sai da sua parentela, larga essa cidade aí, larga o seu trabalho, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não recebeu um projeto, ele não recebeu um plano de projeto, Abraão não recebeu nada, Abraão foi. Eu quero viver como Abraão. Eu e minha casa queremos viver como Abraão. Precisa ter o seu desejo aí. E você pode falar assim: não, eu quero pelo menos um planejamento mínimo. Pode ficar em paz. Continua indo atrás desse planejamento mínimo. Você nunca vai ter ele. Vai ter dias que o ser humano pensa que ele tem um planejamento, mas ele não tem. Tem um buraco já esperando ele para cair. É um fato isso, irmão. Mas fique em paz. Se você cair nesse buraco, Deus está de braços abertos, como foi para a cruz, te querendo de volta e te querer ensinar que não existe planejamento seu. Existe um plano dele que já está pronto e ele não mostra para você, Abraão. Abraão, imagina que se Deus falasse para ele: Abraão, eu tenho que te falar o seguinte, eu vou, através de você, você vai ser o primeiro habitante, você vai ser o primeiro membro de uma nação chamada Israel, só que você vai ter filhos só daqui 25 anos, no dia tal, dessa forma tal, junto com a sua mulher Sara, bem idosa e aliás estéril. Beleza? Sabe o que Abraão ia fazer? Abraão ia falar assim: Senhor, eu até fico feliz e lisonjeado por você me escolher, mas eu não vou, porque eu não quero esperar 25 anos. Deus não vai te dar o plano. Talvez você está concluindo dentro de você, e eu te entendo, viu? Te entendo mesmo. Como eu já sofri e como eu tenho que estar atento a isso todos os dias. Pensar sobre isso todos os dias. Você está dizendo para você mesmo que falta coisa porque você está querendo plano. E não vai ter. Olha, só que não vai ter o plano, mas Deus fala o que você tem que fazer hoje. O pão nosso de cada dia Ele dá. Lembra? Pão nosso de cada dia. Qual é a tua vontade para hoje? Ou hoje Ele te dá. Amanhã não. Amanhã você vai buscar de novo. E assim vai. Até o fim. Até a volta do Cristo. Aí você percebe que não tem fim. É eterno. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai por aqui. Deus não falou para Moisés qual seria a rota de saída do Egito, quando ele falou: volta para o Egito e você é meu escolhido para libertar o povo. Moisés, eu vou mandar 10 pragas e essa aqui é a rota que vocês vão... Essa aqui é a rota que você vai sair do Egito. Não foi. Quando já estavam ali, passadas as 10 pragas, quando o faraó autorizou eles ir embora, naquele momento, somente naquele momento, Moisés, vai por aqui. E ele foi. Pegou todo o povo e foi. Só que, no olhar humano, não fazia sentido nenhum aquela rota. Mas Moisés estava em paz, porque ele ouviu a voz do pastor. Deus, o nosso pastor. Vai vendo? Foi essa palavra que sustentou eu e minha esposa para a gente receber a Betina aqui em casa e preparar tudo para a chegada dela. Essa é a verdade. E Moisés viveu isso. Só que muitas pessoas israelitas não estavam entendendo por que essa rota. E principalmente o rei do Egito
viu eles pegando essa rota e falou, meu Deus, eles já mal saíram e já estão perdidos. Rapaz, por que eu deixei esses caras sair daqui? Vamos lá, vão pegar toda a tropa, 600 tanques, irmão. Os caras pegaram 600 carros de guerra, são 600 tanques, fora todo o resto. Vão matar eles aí, que eles estão perdidos, esses monte de verme aí. E eles foram. E quando chegaram na presença do povo, na saída do Egito mesmo, já no início do deserto, perto do Mar Vermelho, o povo que queria viver como pastor, o povo que queria viver de forma independente, falou para Moisés. Ô Moisés, desesperado, com medo, será que foi por não haver sepultura no Egito que vocês nos tiraram de lá? Para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Nós falamos isso para você, Moisés. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Esse questionamento é válido para o ser humano desde que ele esteja fora da presença de Deus. E eles não estavam na presença de Deus. Quem ouviu a voz de Deus e a orientação de como seria a rota, de qual seria essa rota, foi Moisés. Então é fato que eles ficaram angustiados, surgiram dúvidas, surgiram medo, mesmo vendo que Deus autorizou eles saírem de uma forma milagrosa de 430 anos de escravidão. Mas quando você insiste em viver longe do aprisco, quando você insiste em viver não como uma ovelha, como qualquer coisa, até mesmo como um pastor, você só se lasca, eu só me lasco. Então Deus só me trouxe até aqui hoje para você pensar no animalzinho ovelha. E falar assim, eu vou viver hoje como ovelha. E uma ovelha só vive em paz, em pastos verdejantes, com descanso de alma, na presença do pastor. Você quer descanso, você quer viver em paz, mas você quer viver longe dele. E como que você vai viver longe dele se o próprio Deus está falando que, olha, eu sou o pastor? Ele só deixou assim, em aberto, para você pensar e eu pensar. E quando a gente pensa, a gente está na presença dele, a gente está interagindo com ele. Poxa, se você está falando, meu Deus, você está falando que você é o pastor, então eu sou ovelha. Então eu tenho que ir no Google, eu tenho que estudar sobre ovelha. E falar assim, olha, essas são as características da ovelha, meu Deus, como é parecido comigo. Nós somos limitados, irmão. Como diz um pastor amigo meu, o Júnior, se você estiver aí, Júnior, beijo no seu coração. Júnior falou assim, ô Bruno, nós somos comedor de arroz e feijão, velho. Só. Aí eu acrescentei, além de arroz e feijão, a gente come um McFish, um McChicken, um Big Mac no McDonald's, né? Só isso que nós somos. Então por que você se angustia? Porque você não está vivendo como ovelha. Anota isso daí e decida de uma vez por todas o que você quer da sua vida. Esse Salmo 23 não é para num instante, num automático, num piscar de olhos, te dar aquilo que você julga que falta na sua vida. É para você entender e treinar este comportamento de ovelha. Ovelha no aprisco, no ambiente. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Aquele que dá a vida para as ovelhas. Se eu saísse do trocador de fralda da Betina e fosse fazer minhas coisas e deixasse ela lá, mesmo ela não andando ainda, correria o risco dela ir se arrastando e cair da cama do trocador que estava ali no tamanho do berço. E poderia cair. Por quê? Porque ela estaria sozinha. Então se você caiu, é porque você está sozinho. Davi, que escreveu esse salmo, ele caiu em adultério porque ele estava sozinho. Sozinho de Deus, irmão. Então você pode acreditar quanto você quiser em Deus, tanto faz, isso não muda a sua vida. Tem que estar na presença dele. Acreditar em Deus, com todo amor e carinho, não resolve sua vida. Tem que estar na presença dele, tem que estar dentro do aprisco. Porque mesmo que você não aceite isso, você continua sendo uma ovelha e sempre será uma ovelha. Porque o Criador está falando que ele é o pastor. Então, ele criou a gente, nós somos ovelhas. Agora, quando eu não estou na presença dele, eu estou no deserto, eu estou solto. E a ovelha é um animal indefeso, não sabe se defender. Nós, seres humanos, não sabemos nos defender.
A gente se engana por achar que a gente sabe se defender. Nós, seres humanos, nos enganamos muito. Por quê? Porque existe um espírito de engano no mundo, irmão. Deus está te chamando de volta para o aprisco. No aprisco, ninguém toca em você. No aprisco, não tem um ladrão que vai tocar em você. No aprisco, a ansiedade vai te ver lá dentro do aprisco e não vai conseguir ter acesso dentro de você. No aprisco, a angústia não te pega, mas você vai ver a angústia te olhando. Sabia disso? Por isso que às vezes você tem a sensação de que você está começando a ficar angustiada. Você está começando a ficar ansioso. Que bom! É porque você está vendo vindo. Mas se você está no aprisco, você sabe que é questão de tempo dela bater e voltar para lá, para onde que eu não sei. Menos para dentro de você. Então a ovelha chora porque está longe do aprisco. Chora de depressão porque está longe do aprisco. Longe do ambiente de Deus. Então Moisés foi o único homem que ouviu a voz do pastor. Por isso que ele disse, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará ainda hoje. E Deus me trouxe até aqui para te falar isso. Volta para o aprisco e o Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. Fique calma, fique calmo, em nome de Jesus. Creia nisso. E busque fazer apenas o que Ele mandar você fazer hoje. Pronto. Não, nós temos que fazer nossa parte. José fez a parte dele. José foi lá e construiu celeiros e não sei lá o que, sei lá o que. Tanto faz isso. Essa é a nossa geração que vai se contentar apenas pelo entendimento de que é a ovelha andando com um pastor. E esse pastor se chama Jesus Cristo. E o convencimento disso vem quando você entende, quando você recebe o Espírito Santo e entende esse Salmo 23. Se vocês entenderam, me permita que eu quero ler o restante do Salmo. Porque para a gente ir para o versículo 2, 3, 4, 5 e 6, é necessário você ficar um tempo pensando no versículo 1. É necessário você um tempo trazer a sua vida para o versículo 1. Lembra? Pegar o que está escrito e trazer para a sua vida. Depara. Então, a título de oração, até porque os salmos são hinos, são orações, Davi segue aqui. Esse pastor faz você descansar em pastos verdes e te leva a águas tranquilas. Isso significa, em nome de Jesus, um descanso para sua alma no dia de hoje. Não vou declarar em nome de Jesus para você descansar a sua alma amanhã, nem sexta, nem no mês. Não, nós não vamos passar a bênção para você aqui em lote, porque não existe isso. Existe apenas nós do lado de cá falando para você, em nome de Jesus, que a sua alma ande em descanso hoje. Hoje. O Senhor renova as suas forças. Isso é uma promessa. Tá aqui, ó. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Isso é o quê? Uma promessa. Ele prometeu, é uma promessa. Então é uma promessa de Deus renovar suas forças e orientar você no caminho da vida, nos caminhos da vida. É uma promessa. Mas para isso você precisa se apropriar de que você é ovelha. O seu orgulho deixa isso? Sua vaidade deixa isso? Sua jumentice deixa isso? Sua teimosia permite isso? Você pode se entregar para essa verdade de que você é uma ovelha? Sim ou não? Se sim, desfrute. Se não, nós estamos te aguardando para o dia que você falar assim, cansei, eu quero entrar no aprisco. Você achou que a gente ia te julgar, né? De forma alguma, você continua sendo ovelha, você só está perdida. Você só está perdido, você só não consegue entender. Só consegue ficar pensando no que falta. Falta você entender e viver como ovelha. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. O que é isso?
quando você entende que você é ovelha, quando você deseja viver e aprender a ser uma ovelha, você tem que aprender a ser uma ovelha. Quando eu decido aprender a ser uma ovelha, eu recebo uma proteção. Eu recebo uma proteção porque eu estou na presença de Deus. E na presença de Deus, ele lança fora todo o medo. Por isso que Davi escreveu isso daqui. Não terei medo de nada. A ovelha só não tem medo porque está na presença. Não é uma capacidade da ovelha não ter medo. Não é uma capacidade da ovelha. A ovelha não tem capacidade nenhuma, irmão. Por isso que ele está dizendo que nós somos ovelha, porque nós não temos capacidade. Mas nós queremos o quê? Nos capacitar. Capacitar do quê? Cansei, irmão, de querer me capacitar. E fique em paz, porque são sementes que estão sendo plantadas. Talvez só daqui 10 anos você vai entender, daqui 5, sei lá o quê. Ou hoje, quem sabe, em nome de Jesus, você seja despertado por esse algo novo. Tire os seus pensamentos do que falta. Coloque apenas em falta eu viver como ovelha. Quem reconhece isso, escreve. Escreve aí. Qual é o seu desejo hoje? O que falta para você hoje? Se você entendeu, você escreve. Você que está no gravado, escreve também. Se engaja aí, acorda, irmão. Acorda. É como se você estivesse ao vivo, irmão. Deus é atemporal. Deus é eterno. Deus é. Então você está ao vivo aí também. Com Deus. Com o nosso pastor. Falta eu viver como ovelha. Eu desejo viver como ovelha hoje. Ponto. E o resto ele te acrescenta. Ele vai trazendo para sua mente o que você tem que fazer. E Davi, ele também fala, é muito legal essa parte no versículo 5, onde ele diz que Deus, o nosso pastor, prepara um banquete, onde os nossos inimigos podem ver a gente sentado nesse banquete. Ele recebe a gente como um convidado de honra. Irmão, você pode viver como convidado de honra. Você pode ser... É como você entrar num grande banquete, como Davi está falando aqui pra gente. Nós somos convidados para esse banquete. Como, acho que foi Davi também que escreveu, delícias perpétuas. É eterno, é perpétuo. É eterno, está pronto já. Você percebe que se a gente não para neste momento de devocional para pensar nessas coisas, para interagir nessa escritura, você percebe que a gente tem uma possibilidade de 100% em viver como ovelha mais longe do pastor? Você percebe que a gente tem uma possibilidade 100% de tocar o nosso dia com tecnologia, com possibilidade de viver de acordo com o nosso jeito, da nossa maneira, construindo os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos querer. O que você escolhe hoje? Na prática, qual é a mudança de comportamento que você vai ter hoje? Não foge disso não. Não fica só como palavra bonita, porque você está sendo, deixa eu calar minha boca. Jesus, ele disse isso. Se você entrar aqui para ouvir a palavra de Deus, apenas como palavras bonitas, palavras que te confortam, palavras boas, isso aí não muda sua vida, irmão. 4 horas da tarde você já se perdeu, você já está lá perto do precipício para morrer. Morrer mesmo. Qual é o comportamento que você vai ter hoje? O que está vindo aí na sua cabeça? Você tem que ter consciência. Você tem que sair daqui com essa consciência. Cara, eu já entendi. Eu sou uma ovelha e o meu comportamento agora é esse. Hoje. Qual é? A resposta está aí dentro de você, porque Deus está aí dentro de você. Também não é você que tem essa capacidade de pegar a resposta. Como o apóstolo Paulo escreveu, que o nosso corpo ele pode ser um santuário do Espírito Santo, que recebemos de Deus. E com isso concluímos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao pastor, ao bom pastor. Se eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a quem? A Deus. Se eu pertenço a Deus, é Ele que tem que me guiar, não sou eu. De novo, quem escreveu esse salmo foi Davi. Entenda isso. Os inimigos vão ver você sentando nesse banquete, é como você entrar numa festa como convidado de honra. Os inimigos, não é esse inimigo que você está pensando em não. É a ansiedade, é a depressão, é a tristeza, é a angústia, é a necessidade do controle, é o fuxico, é a rixa, é o ciúme.
É a imoralidade sexual, é a fornicação, é a prostituição. Esses são os inimigos. Eles vão vir querer te atacar, mas no aprisco ninguém entra. Para de tirar o poder de Deus, ou de querer tirar o poder de Deus, né? Ninguém entra. É um fato. Você tem fé para isso? É um fato. Não tem. Não pega. Ninguém me pega. Se eu estiver dentro do aprisco. Mas se eu estiver fora, o lobo mal me pega. E a ovelha não consegue se defender. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Davi, quando foi ungido como o futuro rei de Israel, ele estava onde? Ele estava cuidando de ovelhas. Moisés, quando foi chamado por Deus, estava onde? Indo atrás de ovelhas que estavam perdidas. Mesmo, ele cuidava das ovelhas do sogro dele. É Deus já querendo dar um entendimento para Moisés e Davi e para nós aqui hoje. De que, olha, tá vendo? Vocês estão cuidando aí de ovelhas. Agora entenda, vocês são ovelhas. E eu sou o bom pastor. Mas eu quero, através de vocês, resgatar as outras ovelhas. Cuidar de outras ovelhas. Então, com esse entendimento, Davi, o rei Davi, esperou 18 anos para ser rei de Israel. E quando foi, teve muitos ataques. Teve muita dificuldade. Teve até golpe de estado do próprio filho dele, que deu em cima dele. Para Davi, tanto faz. Para Moisés, tanto faz. O mais importante era andar na presença de Deus. Eles mostraram isso em comportamento. Em comportamento. Em atitude. Em atitude eles mostraram isso. Não mostraram isso por ter uma religião. Não mostraram isso por ritual religioso. Não mostraram isso por filosofia. Não mostraram isso por defender uma ideologia. Não. Eles mostraram isso. Como é que eu vou defender uma ideologia sendo que eu sou ovelha? A ovelha não se defende de nada. Para de defender alguma coisa aí, você não defende nada. Quem te defende é o pastor. Criador de você mesmo, ovelha. Você está tentando defender o quê? Por exemplo, você está prestando um vestibular ou de repente você vai defender uma tese. Você não tem que defender uma tese. Guarda isso. Se Deus está mandando eu dizer isso, é porque Ele quer falar com alguém dessa sala. Você não tem que defender uma tese. Espera aí que eu vou amarrar de novo, tá? Você não tem que defender uma tese. Você tem que apresentar a tese, sabendo que a sua tese já está defendida por Deus. Então vai em paz. Vai tranquilo. Você tem uma entrevista hoje? Você está achando que você tem que ser aprovada? Não. Você não tem que ser aprovado. Você já é aprovado pelo pastor. Tá bom? Eu amarrei muito? Deixa eu fechar aqui com eles. Beleza, gente? Vocês entenderam? Vocês vão seguir um comportamento diferente hoje? Sim ou não? Isso é um problema seu agora. Problema do tipo bom. Qual é o comportamento que você vai ter hoje? Como ovelha. Se eu fosse você, eu dava uma gulgada e pegava lá e lia um texto pequeno sobre as características da ovelha. Enquanto você estiver lendo, o Espírito Santo vai trazer para vocês ideias de como você vai ter que viver hoje no seu dia. Se você, como Jesus disse, não mudar os seus comportamentos, vai vir a preocupação, a angústia e a perseguição no dia de hoje e você vai ser roubada da presença de Deus. Porque a palavra não entrou no seu coração. Você não quis. Não, Bruno, eu quis sim. Não quis. Você está falando que Deus falhou? É você que falhou. Eu estou te falando isso porque quando Deus me curou da pornografia, Ele teve que falar para mim através da Andréa Vargas, uma professora de sexualidade lá em Vitória do Espírito Santo. E ela falou assim: Bruno, você ama mais a pornografia? Você tem mais prazer na pornografia do que em Deus? E eu falei: não, sim, não, sim, não, sim. Aí eu: sim, é verdade. Aquilo me matou por dentro. E precisa matar mesmo por dentro. Para nascer algo novo, tem que algo morrer. Só nasce algo novo se algo morrer. O fruto nasce quando a semente morre. A semente é a palavra de Deus. Ela não morre,
Mas a palavra de Deus faz você morrer. Faz a sua carne morrer. Faz nascer algo novo dentro de você. E só nasce algo novo se tiver desejo de viver como ovelha. Então, meu Jesus, por favor, se você permitiu que esse momento esteja acontecendo, eu não sei quem são as pessoas que ficaram até o final. Eu não sei quem são as pessoas que ouviram de verdade essa sua palavra. Eu não sei quem está aí do outro lado. Mas o Senhor sabe. O meu pedido, o meu clamor é que 100% das pessoas, tanto do ao vivo quanto do gravado, viva como ovelha no dia de hoje, guiado por você, meu Pai. Não me deixe cair em tentação de querer mostrar para essa pessoa como ela deve viver. Isso é uma tentação na posição que eu estou aqui de passar a palavra para você. Eu não posso dizer como você tem que viver. Você tem que ser convencida pelo próprio Deus. Para que você saiba que quem convence você é Ele. Quem convence o ser humano é Ele. Porque se eu te disser que caminho você tem que seguir, você vai até, pode ser até que seja bom esse caminho e você valide que, puta, foi ótimo, Bruno. Aí você vai começar a querer guiar outras pessoas. Não. Nós não somos, eu não guio você, nem você guia ninguém. Quem nos guia é o próprio Deus vivo, chamado Jesus de Nazaré. Não quero saber de guia nenhum que tem espalhado por aí. Não quero saber. Não quero saber de vocês. Véio. Eu sei que vocês existem, mas não quero saber de vocês. Eu só quero saber de um guia, chamado Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, pode ouvir isso daí. E que Jesus me proteja. Mas não quero saber de guia nenhum querendo me falar previsibilidade de coisa. Não quero saber. Ainda que a minha carne queira previsibilidade, cuidado com o espírito de engano. Judas foi enganado por esse espírito de engano e se matou. Andar com Deus é andar sem plano. Desculpa, essa é a verdade. Mas talvez você ainda não vai entender isso hoje, vai entender isso daqui a um tempo, com as experiências da sua vida mesmo, com os tombos e tal. É assim que a gente aprende, é com tombo. Pode ficar em paz. Porque no final, o que vale a pena é a sua alma ser salva. Só isso. E a gente está junto na Nova Jerusalém. Então vai na paz de Jesus Cristo, vai na alegria de Jesus Cristo. E esse devocional vai ficar gravado. Tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, no nosso canal. Se você foi abençoado por essa palavra, em nome de Jesus, marca alguém, entra aqui nesse IGTV, no Instagram, vai estar lá o devocional, marca as amigas, pega o aviãozinho, envia para alguém lá no gravado. Deus quer usar você para chegar em outras ovelhas. E Jesus Cristo só vai voltar quando as ovelhas voltarem para o aprisco. Sabia disso? Nem todo mundo é ovelha e nunca vai ser ovelha. Sabia disso também? Não vai. Nem todo mundo vai acreditar nessa palavra e nessa promessa. Vai ficar eternamente. Então, num lugar muito ruim. Mas isso não é meu BO. Esse aí é uma parada com Deus. Tá bom? Então, Jesus só volta quando todos tiverem a oportunidade de ouvir esse convite de entrar no aprisco. Ainda que demore mais X anos. Noé demorou quase 100 anos para construir a arca. Deus poderia acelerar o plano para Noé em 1 ano. Deus, como ele é Deus, ele podia colocar uma capacidade sobrenatural ou mesmo construir uma arca pronta para Noé. Não. Deus escolheu 100 anos quase. Para dar 100 anos de oportunidade para um povo incrédulo. Um povo que não queria saber. Queria viver de acordo com do seu jeito, da sua maneira. Tomando os seus goró. Fumando as suas drogas. Conquistando a sua família. Conquistando o seu sonho. Aproveitando a vida do seu jeito. Ficaram todo mundo lá de fora. E vai ter mais uma vez essa porta fechada do aprisco. Por enquanto ela está aberta. Então esse é o momento de você entrar. Tá? Não entre com medo não. Entre por desejo de, cara, eu acho que ali tem esperança. Eu vou entrar por isso. Deixa Jesus te apresentar o verdadeiro amor sobre a tua vida. Deixa Ele te mostrar o quanto Ele te ama. Se você vê o tamanho do amor de Jesus Cristo pela sua vida, nunca mais você vai querer sair da presença dEle. Se ainda sai, é porque você ainda não conhece Ele. Não conhece esse verdadeiro amor. Busque, continue querendo conhecer. Nós estamos aqui todo dia. Vai fazer 700 dias. Vai ter que ser 1.400 dias, né? Vai ter que ser mais 2 anos de devocional, é?
Vai ter que ser 1.500 dias para você ver se você ouve essa palavra? Pelo amor de Deus, mulher. Mas tudo bem. Se Deus falar que vai ser 3.000, eu vou estar aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a gente já tem tudo. Ai, olha, ele já tem tudo, já. Eu já tenho tudo. Esse tudo tem nome. Jesus de Nazaré. Esse tudo não é uma religião. Eu não tenho religião. Sabia disso? Não sou evangélico. Não sou católico. Não sou budista. Um beijo no coração de todas as religiões. Mas eu não sou. Nem eu e minha casa nós não temos. Nós só somos uma ovelha dentro de um aprisco. Quem me trouxe para esse aprisco foi Jesus Cristo, o bom pastor. A presença dele basta. Nós somos crente nele. Crente é quem crê. Crente não tem religião, crente crê. Vai na paz. Se ficou alguma dúvida, manda um direct aí. E tamo junto, colado na videira. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Toca o barco aí, tá?